Boa noite, Cleitinho. A vitória com V de Vitor Hugo, né? Eu acho que o Vitor Hugo, sim, é o jogador que a gente pode lembrar. Acho que o time no primeiro tempo faz uma partida de excelência, né? Um primeiro tempo de almanaque, né? Igual eu falei no Nadal. Acho que a gente resolve o jogo todo no primeiro tempo. E aí o segundo tempo, naturalmente, ali a intensidade cai, né? Baixa um pouco o ritmo. Apesar de achar o gol do Atlético Goianiense uma falta no Diego, cara, eu não consigo entender. Cada vez mais eu fico sem entender o VAR e as arbitragens que tem aqui no Brasil. Tá muito difícil, né, de conseguir entender qual é o critério. Né? Uma cotovelada no Cebolinha que aí não expulsa o jogador. Né? Uma falta no Marinho que, se ele tá com o pé mais preso no chão, pode ser perigoso. Poderia quebrar a perna no Marinho. Não aconteceu nada. Acho que ele dá a falta ali, mas não tem amarelo, não tem nada. O juiz é muito ruim. Se a comissão de arbitragem parar para analisar, é mais um árbitro aí que vai ficar sem apitar. Nesse, pelo menos, o VAR chama, né? Chamou no lance do Cebolinha, chamou na falta em cima do Diego no gol do Atlético Goianiense. Mas mesmo assim, a gente tem que conviver com essa arbitragem aí. Bom, falando do jogo, acho que o jogo tem muito ponto positivo para a gente falar. A gente tem uma baita estreia do Mateuzinho, né? Eu falei que o Mateuzinho finalmente estreou no ano, né? Faz uma boa partida, né? A gente tem mais tempo de Vidal em campo. Acho que isso é importante. A gente tem mais tempo de Cebolinha em campo. Cebolinha começa a conseguir ganhar os duelos no 1 contra 1, coisa que ele é muito bom, né? Ele começa ali a voltar a ser aquele jogador que a gente conhece. Ficou 90 dias parado, é muita coisa, né? Ele vai voltar aos poucos. Então, acho que a presença do Cebolinha até o final do jogo, eu acho que é extremamente positivo. Acho que o segundo tempo ele consegue aparecer um pouco mais, ele consegue já vencer os duelos de 1 contra 1. O Vidal, cara, o Vidal é animal, né, cara? A gente poder ver um cara desse com a camisa do Flamengo, coisa que, sei lá, 2012, 2013, a gente nem pensaria em ter um jogador da qualidade do Vidal. E da onde vem o Vidal, né? Jogando no Flamengo, hoje a gente tem o Vidal aí, Vidal fazendo o primeiro gol, batendo pênalti. Bateu bem o pênalti, é bom, é importante também. A gente fica muito dependente do Gabigol para os pênaltis, né? Quando o Gabigol não tá, a gente meio que se perde. Gostei muito do jogo do Vidal. Gostei muito dos garotos que entraram da base, né? O Lázaro, o Vitor Hugo, o Mateuzinho, eu falei um pouco antes. O Vitor Hugo, para mim, faz uma partida maravilhosa, né? Principalmente no primeiro tempo, segundo tempo ele cai um pouco e é até substituído, né? O Lázaro fez um papel de falso 9 ali, de centroavante, que eu achei que ele teria mais dificuldade até para fazer por conta do choque físico mesmo, do combate físico com os zagueiros do Atlético Goianiense, mas ele saiu bem, né? E aí depois também tem as alterações, a gente pode falar um pouco disso aí. Boa vitória do Flamengo, importante vitória do Flamengo para continuar nessa caça aí aos líderes, né? O Flamengo certamente vai encostar nos times aí que estão jogando. Acho que o Corinthians e o Palmeiras já jogaram, né? E já venceram, né? E o Flamengo vence também na rodada. É importante se manter aí nessa posição. E o mais importante, a gente conseguiu dar o descanso necessário aos jogadores que vão jogar na quarta-feira, né? As substituições que foram feitas por vontade do Dorival, né? Até na Dália eu falei, cara, eu não colocaria nenhum titular. Eu iria com esse time aí, trocaria o Vidal e o Cebolinha, mas o resto eu ia tranquilo. E ele coloca o Everton Ribeiro para jogar, ele coloca o Rodinei, ele coloca o Gabigol, né? São jogadores que são o Thiago Maia, são jogadores que são titulares, e aí ele colocou por vontade própria dele. Então, assim, acho que a minutagem está sendo controlada, então o ato de poupar esses jogadores foi feito o tanto quanto o Dorival quis, né? A gente não teve problema nenhum para poupar os jogadores, isso é muito importante para a continuidade. A gente vai pegar uma sequência muito grande de jogos aí, Cleitinho. Então, é bom que a gente tenha conseguido poupar os jogadores agora. É isso. Bigodeiro, uma boa noite. Noite de estreias, né? Como vamos dizer assim, nos gols. Vidal, primeiro gol. Primeiro gol também do Vitor Hugo, com a camisa do Flamengo no profissional. Grande jogo no primeiro tempo, né? O segundo acaba caindo um pouquinho o ritmo, mas já era de se esperar, né? Partida do Flamengo, mais uma vez aí, sendo muito bem premiada com a vitória e uma goleada, né? 4-1. Você falou 3-1 no seu palpite, eu também coloquei 3-1. Só faltou botar mais um golzinho, irmão. Grande jogo. Cara, boa noite a todos. Cara, o primeiro tempo
muito bom, muito rico, que começa a gente ter uma segurança. Se o primeiro time, né, o time titular, já convenceu a gente, né, a gente começa a ganhar armas para o segundo, né, para mudança de jogo. E sem dúvida nenhuma, para mim, as duas principais notas positivas, pode-se dizer assim, para mim foi o Vitor Hugo. Já adianto aqui, foi o melhor em campo. Eu estava falando isso, na hora a gente começou a analisar. Ele deu assistência para o gol do Lázaro, ele participou do segundo gol, o gol do Vitinho, ele dá o passe para o Marinho, sofreu o pênalti, e ele faz um golaço, né? Um gol que mostra que ele não é só um meia, né? Ele não é só um meia organizador, ele também tem velocidade. Então, assim, um golaço, né? O gol do Vitor Hugo. E o Lázaro jogando como falso 9. Eu senti confiança, assim, perde gols, perdeu pelo menos uns 2 gols, mas é uma alternativa. Já viram uma alternativa aí caso não tenha o Pedro. Por exemplo, hoje o Gabigol não entrou como centroavante. Entendeu? Pode ser que amanhã a gente não tenha o Pedro e falar, não vou botar o Gabigol de centroavante, não. Eu vou botar o Lázaro de falso 9. Eu não sei. Ele já ganha uma alternativa. O jogo começou, cara, e eu falei, cara, é um jogo muito de estudo, é um jogo muito parecido com os jogos quando a gente enfrenta equipes mais frágeis. Todo mundo atrás, é difícil por a retranca. Eu até falei com o Marcão, falei, ó, Marcão, muda o jogo quando fizer o primeiro gol, que é normalmente o primeiro gol, os caras pensam assim, mano, perdido de 1, perdido de 2, foda-se. Agora a gente vai ter que sair pro jogo. E foi muito rápido, né? Os 3 gols, principalmente os 3, foram um em seguida do outro. E o primeiro numa roubada de bola do Mateuzinho, que também há bastante tempo não fazia um jogo seguro, hoje fez. Roubou, tocou pro Vitor Hugo. Vitor Hugo, porra, o Vitor Hugo é canhoto, né? O Vitor Hugo é canhoto? Ele é canhoto, né? Não sei, não. Acho que é. Levou de um jeito. E aí, cara, cruzou de direita e o Lázaro no meio da defesa fez o primeiro gol. E aí depois uma jogada trabalhada também pelo Vitor Hugo, tocou pro Vidal. O Vidal muito simplista, assim. O Vidal pode até mais do que isso, tá, galera? Mas assim, quando eu falo simplista, não é algo pejorativo, não, algo negativo, não. Ele joga, ele dá prosseguimento ao jogo de uma forma muito simples, né? Ele recebeu uma bola, tocou pro Marinho, o Marinho dele é uma bicuda, para mim ali foi uma bicuda e saiu o segundo gol do Flamengo. E aí depois numa outra bela jogada do Vitor Hugo, ele enfiou pro Marinho, aí o VAR hoje um desastre, tá? O VAR hoje foi um desastre, a segunda arbitragem desastrosa, porque assim, tem arbitragem ruim. Eu não gosto de falar de arbitragem não, mas assim, tem arbitragem ruim, que fala assim, pô, o cara não tava legal, tava invertendo falta, parando muito o jogo. Hoje é a segunda arbitragem péssima, assim, de querer, inclusive, afastar o árbitro. Mas aí veio o gol do Vidal, a gente ficou feliz, o primeiro gol do Vidal com a camisa do Flamengo. A gente ganha mais um batedor de pênalti aí, além do Gabigol. A gente sabe que a gente tem esse problema, o Pedro já perdeu o gol, o Bruno Henrique, Diego, todo mundo já foi bem deficitário nesse quesito de pênalti. A gente ganha um batedor e aí depois vem o quarto gol, que é uma pintura do Vitor Hugo. O lançamento foi do Ayrton Lucas. Foi do Ayrton Lucas. Ele dominou na coxa, já tirando do zagueiro. Então, uma boa partida. Obviamente, teve jogadores um pouquinho abaixo. O Cebolinha ainda tá pegando ritmo. Cresceu no final, quando teve espaço, cresceu um pouco no final. Mas, cara, que jogo bom, jogo animador para você ganhar armas. Não só para entrar como titular e tudo mais, mas para você ter alternativas a segundo tempo. Por exemplo, hoje eu prefiro botar o Lázaro do que eu botar o Vitinho. E o Dorival tem que tirar isso de positivo. Não dá para um jogo, por exemplo, contra o Corinthians, ele tem que ter alguma arma, ele vai lá e pincela o Vitinho ao invés do Lázaro. Para mim, beira um pouco a incoerência. Então, hoje foi um ótimo jogo do Flamengo, tá?